Voltamos com o nosso programa Sempre com Você, agradecendo o seu carinho, você que está aí todo dia ligadinho no nosso programa. Hoje a gente está falando do Papa Francisco aqui, né, de papado. Se você quiser participar, mandar sua pergunta, 33491015, mensagem de texto no 993470532. Estamos recebendo hoje, com muito carinho, mais uma vez, o Padre Adriano Stevanelli, está aqui com a gente. Sempre muito solícito, né, com a gente aqui. O Padre Adriano Stevanelli é diretor do ITEL, né? Então, é professor de teologia, mas esse ano você está com uma disciplina diferenciada. As minhas disciplinas são quase todas na área de dogmática, né? Eu trabalho antropologia teológica, eclesiologia, pneumatologia, enfim, esses estudos todos na área da sistemática que fala dentro do campo da teologia, né? Verdade, uma pessoa muito gabaritada, então, para estar aqui com a gente, né? Obrigado. Que bom. E fala fácil, né? Fala simples pra gente poder entender também, né, Padre? Isso é importante. Nós estamos aprendendo isso com o Papa Francisco. É verdade, né? Ele tem uma simplicidade muito grande para falar. Tem uma capacidade de usar o cotidiano como maneira de transmitir a mensagem evangélica, que é brilhante. Por isso que eu dou risada de quem melhor rir do que chorar às vezes, né? De quem fala que Papa Francisco não tem teologia, não tem conhecimento, porque o comparam sempre com o Papa Bento XVI. É que Papa Francisco ele tem um outro estilo, sem dúvida, mas a gente vai falar disso. É verdade. Agora, Padre, o Hélio, um beijo para você, Sr. Hélio. Conheço ele pessoalmente, né? Sr. Hélio manda uma pergunta. Tá perguntando assim, por que a eleição do Papa é secreta? Acho legal a gente falar, né, isso. Eu achei muito interessante. Como que é? Sr. Hélio. Seu Hélio? Hélio, Seu Hélio, é muito interessante sua pergunta. Por uma questão histórica, por muito tempo, a escolha do Papa sofria influências políticas, influências dos reis, dos príncipes que queriam um rei, para dizer assim de maneira bem simples, um rei queria que o cardeal tal fosse eleito Papa, o outro rei queria que o outro. Então a igreja decidiu, a portas fechadas, num momento de retiro, de oração, realizar o conclave. Então o conclave tenta ser, à medida do possível, praticamente isolado, a portas fechadas, exatamente isso, para evitar influências externas na escolha do Romano Pontífice, no caso, o Papa. E acaba escolhendo entre eles mesmos ali, né, Padre? Sempre entre eles mesmos, né? Eu lembro que tem aqueles que são votáveis, aqueles que não são, né? Tem exatamente. Tem, todos eles podem praticamente votar, mas nem todos podem ser eleitos por conta, os cardeais no caso, né? Por conta da idade, né? O limite de idade é 80 anos. Tá certo. Padre, então a gente saiu de um pontificado, né? Que o Papa não morreu, que a gente estava falando aqui, mas se aposentou. Hoje nós temos 2 papas. Isso é uma maravilha, eles devem trocar muita informação, né? Você estava falando que o Papa Francisco leva até bolinho, né? Acho que imagina as conversas nesse bolinho e comer nesse bolinho junto, né? Mas eu queria saber, então, assim, essa transição foi tão falada justamente porque não foi um Papa que morreu, mas um Papa que está vivo e principalmente por ser tido um Papa latino pela primeira vez. Foi uma transição absolutamente atípica. Eu lembro que durante o conclave eu estava na Praça São Pedro e por graça de Deus, quando foi escolhido o Papa Francisco, eu vi a fumacinha branca. A famosa fumacinha branca. Todo mundo expectativa. Gente, é isso que eu ia dizer. O número de repórteres, meu Deus, eles montaram uma estrutura enorme, praticamente no fundo do colunato de Bernini, que fica atrás de onde fecha aquele braço, né? Com aquela estrutura da Basílica São Pedro. E era uma estrutura mastodôntica, enorme, e a gente percebia que muita gente estava realmente interessada na cobertura deste novo conclave. Também pelo fato de que se trata realmente de uma coisa absolutamente inusitada. Só me permita, Antonielli, falar ainda um pouco sobre o Papa Bento XVI. Eu acredito que o pontificado de Bento XVI terá, daqui uns 50, 80 anos, será redescoberto pela grandeza que foi esse pontificado, que foi, infelizmente, muito mal interpretado, foi muito julgado, o Papa Bento XVI, e nós dizemos assim, as correntes de extremos ou correntes que são normais dentro do corpo da igreja, prestaram um grande desserviço ao serviço do Romano Pontífice. Os conservadores disseram que compraram o Papa, ele é um conservador, deram rótulos. Rótulo não serve nem para Papa. E hoje, eu falo isso porque tem hoje ainda gente caindo nessas armadilhas que são fruto do espírito da carne. Não é fruto do espírito, do discernimento.
porque aí a gente está falando a partir das nossas ideologias. Mas nós temos que ir além disso. O católico tem que ser consciente da sua fé. Isso significa que as pessoas disseram, ele é conservador. Os ditos progressistas, o que fizeram? Não, ele é um monstro mesmo. Então, ele... Quer dizer, ninguém leu, ninguém conhece. Eu digo até para seminaristas que idealizaram o Papa Bento XVI, cuidado com os rótulos que você dá para ele. Porque você já leu? Quem começa a ler Bento XVI vai perceber que é um homem de ciência, um homem com uma capacidade, com uma teologia profunda e um homem capaz de dialogar com as ciências hoje como nenhum outro interlocutor no mundo cristão. Falam, um dos últimos grandes teólogos vivos ainda, né? Porque o contexto do Concílio Vaticano II foi rodeado de grandes personalidades da teologia. Né? Então vejam, os preconceitos, voltamos sempre nessa tecla, impediram da gente olhar com lucidez para o pontificado de Bento XVI. A igreja tem uma dívida enorme com o Papa Bento XVI. Eu espero que essa injustiça, historicamente, seja sanada. Vamos passar, me permita agora, depois de fazer esse desabafo, me permita agora falar que realmente o Papa Francisco foi uma surpresa geral, porque eu digo que na Praça São Pedro eu tive uma experiência mística. 2 momentos extraordinários que eu nunca tinha vivido na minha vida. Primeiro, quando se disse, todos nós sabemos que todo mundo tinha as torcidas, né? Pelo cardeal tal, o cardeal preferido da Cúria Romana, que no caso se dizia, muito cotado, o cardeal de São Paulo, né? Fugiu o nome agora do cardeal de São Paulo. Não é o Scherer, não. Scherer, é o Scherer, exatamente. Né? Dom Odilo Scherer. Dom Odilo Scherer. Ele cotado e todo mundo ouvia vários nomes de cardeais. Muitas especulações, né, Muitas padre? especulações e moral da história. Quando o cardeal diácono pronuncia o nome de Bergoglio, o silêncio que eu ouvi naquela praça foi silêncio ensurdecedor. Veja que estranho, é um paradoxo, mas é verdade. E todo mundo começou lá pelas tantas, uma senhora lá de longe. Isso, gente, quando apareceu a fumaça branca, aí, claro que estava meio que chovendo, tinha pouca gente ainda quando estava, porque ninguém sabia quanto tempo ia demorar para escolher o Papa. Quando eu olho para trás já tem uma multidão, porque quando escolhe o Papa, os romanos todos, né, os italianos vão todos para a Praça São Pedro, até os ateus, né? Vai todo mundo para lá, todo mundo quer saber. Um silêncio e todo mundo, mas é italiano, alguém gritou, não, mas não pode ser italiano, não tem um cardeal. Virou assim, vozes no meio da multidão, todo mundo dizendo, quem é esse homem? Da onde veio? Eu vou dizer uma verdade aqui, eu não vou mentir para ninguém, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não sabia que existia cardeal Bergoglio. Eu nunca tinha ouvido falar o nome desse homem. De fato, porque não era, nas especulações, não era cotado. Para ver que foi uma escolha de Deus e não uma escolha dos homens. Segundo momento que eu falo que eu tive uma experiência mística, um Papa que pede para o povo, né, a bênção e se inclina naquele momento, eu juro para vocês. Como entender, por que eu falo de uma experiência mística? Como entender uma Praça São Pedro lotada com crianças, com chuva, guarda-chuva, idosos, gente de todos os lugares do mundo. Você ouve francês de um lado, alemão do outro, as diversas línguas, os diversos povos, todos presentes, porque ali você percebe a catolicidade, a universalidade da igreja. Gente, eu juro para você que se caísse uma agulha no chão ali naquela hora, nós escutaríamos, porque o povo levou tão a sério esse pedido. Eu sei que quando ele pediu, e eu abaixei a cabeça para orar e me permiti olhar para ele, e ele estava inclinado. Quem viu começava a chorar, porque o Papa se inclinando, pedindo a oração sobre ele. Então essa foi uma marca do Papa Francisco, que eu já diria isso, é uma característica, é um homem de profunda oração. Ele tem pedido oração durante todo esse pontificado, né? E ele sempre finaliza, e não se esqueçam, rezem por mim. Sempre rezem por mim. Exatamente, porque ele sabe que a missão dele não é vencer só as forças do mundo, né? Existem inúmeras responsabilidades implicadas na missão de um Papa e que ele responderá diante de Deus também, né? Então vejam que quando ele pede orações, primeiro porque ele acredita na força da santidade do povo de Deus, né? Porque um pastor não está desligado. Papa Francisco não quer mais uma ideia de padre, de pastor, carreirista, daquele que quer fazer carreira, que na verdade não tem verdadeiro amor pelo povo. Eu sempre digo para os seminaristas,
O carreirismo é uma desgraça na igreja. Por quê? Porque a pessoa acha que está no exército e vai fazer carreira. Não tem amor pelo povo, não tem aquela relação de pastor que conduz, que ama, né? Tem gente que gosta na igreja de poder, todos nós sabemos. Precisa falar para quem? A Cúria Romana é rodeada de pessoas santas, de pessoas boas, mas lá os descendentes de Judas também estão lá. Eu digo que o apóstolo Judas, infelizmente, né, Antônia, é um apóstolo. É. Eu chamo de descendentes de Judas, porque estar lá e ouvir dizer é aquilo que você vai provavelmente tocar no assunto, que internamente Papa Francisco enfrenta por conta dos rótulos e pelo desconhecimento, porque fake news não começou na política, fake news começou com relação aos papas. Faz tempo que eu tenho dito, eu falo para católicos, olha, essa informação sobre o Papa não é verdadeira. Mas acontece que as pessoas hoje em dia na internet estão na bolha. Elas escolhem o que está dentro da bolha. Ou seja, se o Papa disser, mesmo que seja uma mentira, aquilo que me agrada, eu vou colocar. E você vai lá e avisa, a pessoa fica chateada porque você avisou que é uma mentira. Porque as pessoas não querem sair do seu mundinho, querem um Papa que diga o que eu quero ouvir. Ou seja, hoje, mais do que nunca, o egocentrismo nosso, o individualismo acentuou isso. Nós estamos querendo uma igreja, isso eu falo para todos os cantos e a gente tem que encarar isso. Muitos querem uma igreja à sua imagem e sua semelhança, assim como querem um Papa à sua imagem e à sua semelhança. Aí vem as discordâncias, claro, o Papa não vai corresponder a tudo que nós queremos, porque a responsabilidade dele não é corresponder às nossas expectativas. Papa Bento XVI não se iludiu com os aplausos e nem se entristeceu demais, ficou depressivo por causa das críticas. Papa Francisco, exatamente a mesma pessoa. Eu digo, Antonielli, é um homem de Deus, é um cristão e um homem livre. São homens livres, não têm rabo preso, são pessoas que têm uma missão, eles têm uma responsabilidade diante de Deus, e isso para eles é tudo. Então, os papas não estão preocupados com os nossos aplausos. Eles têm uma missão diante de Deus. Eu imagino assim, o bolo que deve encontrar, né, quando entra, porque a nossa igreja é muito grande. Eu falo de uma igreja rica em que qualquer lugar do mundo que você for, no domingo vai ter missa, e é a mesma liturgia, e é a mesma celebração, e ao mesmo tempo que é uma igreja só, é muita gente dentro, né? E eu falo assim, eu lembro que quando foi eleito, o próprio nome Francisco, eu lembro que os comentaristas até da Globo falaram assim, nossa, escolheu Francisco, aí já puxaram São Francisco de Assis, né? E o Papa Francisco, ele tem essas características mesmo, padre, de Francisco, porque assim, você via Bento, né, João Paulo, I, II, Bento XVI, né, a gente vinha nomes muito, eu não sei se eu posso dizer, assim, né, clássicos, e alguém pegar o santo dos pobres, dos menos favorecidos. Sim. Olha, para fazer análise de um pontificado, nós podemos fazer desse período que nós temos Papa Francisco até agora, não sei quanto tempo Deus vai permitir que ele continue entre nós. Mas, de fato, já há diversas características que são peculiares do seu pontificado, eu diria que uma delas foi a escolha do nome. Inclusive, ele cita o cardeal Rumes, né? Que influenciou, ele falou que o cardeal Rumes soprou no ouvido dele. Ele diz isso numa entrevista. O cardeal Rumes disse para ele, que foi cardeal de São Paulo, sim, não se esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres. De fato, a partir desse momento, diz que veio a inspiração dele. Como São Francisco é patrono da Itália e os italianos têm um amor e uma veneração muito grande por São Francisco, eu acredito que Papa Francisco fez de Francisco de Assis como se fosse um projeto de pontificado. A questão da pobreza, atenção, não é da pobreza ideológica, é da pobreza evangélica, é da pobreza da simplicidade. Aliás, eu diria que é um grande desafio para nós hoje. Talvez a igreja não deveria hoje, nós, não temos que voltar um pouco mais à simplicidade, voltar um pouco mais ao essencial. E outra coisa, uma das características que pode ser colocadas em comparação com Francisco. Francisco de Assis é evocado como patrono da ecologia. Papa Francisco edita Laudato Si, a primeira encíclica, que trata exatamente sobre a teologia, a ecologia do ponto de vista da fé. Mas atenção, o tema da ecologia já tinha sido tratado por outros papas. Se você for no compêndio de doutrina social da igreja, vai ter lá um capítulo exatamente sobre a visão teológica a partir de uma teologia da criação. Deus criou o mundo, né? Mas atenção, foi o primeiro papa que fez uma encíclica.
de doutrina social da igreja, especificamente sobre o tema do cuidado com a casa comum do mundo, o cuidado com a natureza, o cuidado com o criado. E, sobretudo, essa preocupação que Papa Francisco tem com os pobres. É muito criticado na Itália pela sua defesa dos migrantes. Hoje em dia no mundo, eu não sei, Antonielli, se existe no mundo hoje uma voz que fala por aqueles que não têm voz, tão forte e tão expressiva como o Papa Francisco. E talvez por isso mesmo muita gente queira calar essa voz, inclusive dentro da própria igreja, infelizmente. E eu ia te perguntar justamente isso agora, porque a gente sabe esse discurso do Papa Francisco. Eu lembro que quando o Donald Trump subiu o muro, né, lá, e o Papa Francisco foi muito incisivo quando ele disse que a gente não tinha que criar muros, mas a gente tinha que criar pontes, né? E isso é muito bonito de se ver, porque o Papa Francisco observa a situação mundial. A migração é um problema mundial. A gente está passando por isso aqui no Brasil, a gente vê isso em outros países, né? Então isso eu falo assim, que é só a casquinha, né? O problema, ele é bem mais profundo. Mas talvez nunca ninguém tenha falado realmente dessa forma. E a gente vê, por exemplo, muita gente atribuindo rótulos não positivos, mas rótulos negativos, né, com relação para o Papa Francisco. E a gente sabe que dentro da própria igreja, a gente pode começar por nós, que somos cristãos, a gente observar isso daquilo que a gente tem falado do Papa Francisco por aí também. Nós abrimos os nossos olhos. Mas também da própria cúpula da igreja. A gente sabe que há uma manifestação. Recentemente ele pediu orações porque havia uma manifestação dentro da própria igreja lá e que queriam atingi-lo. Quem sabe ainda querem, não sei, né? E tanto que todo mundo, houve uma comoção internacional, todo mundo, né? Rezando pelo Papa Francisco. Fizemos uma campanha de oração recentemente. Então, acho que de fato há, né, padre, essa dificuldade, os desafios, tanto externos quanto internos, né? Sim. As manipulações do papado podem acontecer por lados daqueles que, tipo assim, compram. Ah, o Papa é dos nossos. Tomar muito cuidado com esses discursos, porque às vezes a gente vai pincelando, como a gente faz com a palavra de Deus, Antonielli. Quantas vezes nós vamos lá, queremos do Evangelho aquilo que nós gostamos do Evangelho. Eu digo para as pessoas, minha leitura do Evangelho, exatamente, é a minha interpretação. Moral da história, eu digo, às vezes a gente faz a mesma coisa com o Papa. Colhe dele aquilo que a gente quer ouvir. E no Brasil, eu digo que a ideologia política das pessoas sobrepassaram a fé. Por que sobrepassaram? Porque o Papa Francisco tem que dizer alguma coisa que concorde com o meu candidato, com a minha, dos dois lados, tá? Com o meu candidato e a minha linha política. Eu não sigo mais um Papa, eu sigo a minha linha política. Não, e isso é desvirtuar, é a coisa mais conservadora que tem no cristianismo, os conservadores estão traindo. Que é exatamente perceber que através da voz do Papa, nós percebemos, temos luzes, inclusive para fazer nossas opções políticas. Não, o Papa hoje tem que dizer alguma coisa que me agrade, porque se ele não disser algo que me agrade, eu vou ficar com o que me agrada, e o Papa, vamos esperar ele morrer até vir o próximo que diga o que eu quero ouvir. Então esses conflitos dentro da igreja prestam um grande desserviço, e nós temos que admitir que graças a Deus o Papa Francisco está tentando lavar roupa suja em casa, porque para mim eu acho tanta hipocrisia de nós cristãos católicos, de nós estarmos sempre dizendo, apontando os dedos para os que estão lá fora. Não, a palavra de Deus numa missa primeiro é ouvida por nós. E a palavra de Deus muitas vezes nos questiona, não vem só para alisar a nossa cabeça. E eu acho que o Papa Francisco está fazendo, em primeiro lugar, uma igreja, já dizia Paulo VI, né? Na Ecclesiam Sua, um documento que ele falava sobre a igreja. De uma igreja evangelizada a uma igreja evangelizadora. Papa Francisco, com gente que está por aqui, mas ele está tentando evangelizar a própria igreja. Você vai se assustar, não sei você que está em casa, mas é verdade. O Papa está tentando evangelizar a própria igreja. Passou o tempo em que a gente ouvia sermões dizendo para vocês do mundo, vocês lá fora. Mas o mundo está aqui dentro de nós. Joio tenho dentro de mim, tem dentro de você também. Então a igreja tem que estar sempre, aquilo que é um ditado da patrística lá do início do cristianismo, sempre reformanda, do latim, sempre em reforma, sempre buscando a santidade, exatamente porque a igreja, os membros da igreja podem sim desviar-se da sua missão. Então nós temos que tomar muito cuidado para não engolir uma pílula da verdade e ignorar a partir de agora aquilo que o Papa diz. Não, o que o Papa diz, o Espírito Santo sopra a igreja em todos os tempos. Mas quando o Papa fala,
precisamos estar atentos, porque é o que o Espírito está dizendo hoje à igreja. Precisamos ouvir. Eu acho que essa é a principal característica. Quem não tem acesso à internet, está assistindo a gente, nós vivemos esses últimos períodos eleitorais, principalmente, uma agressão muito direta ao Papa Francisco. Algumas coisas, quem não sabe, o Papa todo dia ele pega o Twitter lá e faz uma postagem, né, padre? Diferente e geralmente à luz do Evangelho, né, sobre o que está escrito no Evangelho. E muita gente levou muito pelo lado pessoal. Então a gente via xingamentos, a gente via, né, as pessoas que acolheram, me lembra muito Jesus entrando em Jerusalém, a galera que acolheram o Papa Francisco no começo, que acharam o máximo, os brasileiros, como que acharam o máximo um Papa latino-americano. E que, de acordo com o seu bel prazer, nesse momento, atiraram pedras, né? Então, eu acredito que o Papa Francisco tenha muito ainda a trabalhar, né? Muito ainda a ser feito, conta com a nossa colaboração. Para mim, o Papa falou, a água parou. Né? Eu tenho isso comigo porque eu sou católica apostólica romana. Eu tenho um pastor, um maior pastor, que está ali, não para me dizer exatamente o que eu tenho que fazer, mas o Papa Francisco traz muito essa questão da reflexão, de fazer a gente pensar aquilo, o melhor caminho a seguir. Padre, nosso tempo estourou, mas eu queria assim, né, que o senhor respondesse para a gente, até para encerrar, né? Se o Papa, ele é de ouvir ou ele é de decidir sozinho, né? E o que isso reflete na nossa igreja? O pontificado de Papa Francisco é um pontificado dialógico, de diálogo. Vejam a valorização que ele dá para os sínodos. É uma igreja toda sinodal, é uma igreja toda colegial e vejam a responsabilidade como o Papa quer cada vez mais, quando criou inclusive o mecanismo dos conselheiros, o grupo chamado o Grupo dos 11, que são um grupo que o aconselha diretamente. É óbvio que ele sabe também que a decisão final pertence a ele. Eu digo sempre que o Papa vai ouvir todos e ele tem uma capacidade de escuta muito grande, mas a decisão final pertence, eu digo que o ministério da síntese pertence a ele por missão, né? É o sucessor de Pedro. Mas é muito claro no pontificado de Papa Francisco o aspecto do diálogo, de uma igreja que escuta. Por várias vezes ele falou nos sínodos, por favor, eu não quero uma igreja do medo. Digam o que vocês pensam, só que lembrem que depois eu vou decidir. Mas digam com liberdade o que vocês pensam. Então, nesse sentido, eu penso que Papa Francisco tem um compromisso muito grande com uma igreja sinodal, uma igreja que é capaz de escuta, uma igreja que é capaz de diálogo. Ele tem batido nessa tecla com muita frequência. Padre, quero agradecer seu carinho. Obrigada, viu, por ter estado com a gente aqui mais uma vez. Quero fazer uma conversa interreligiosa aqui. Vamos ver se vai dar certo, né, padre? Pra gente celebrar justamente isso. Papa Francisco é uma pessoa de diálogo interreligioso, né? E é muito bonito ver as visitas que ele tem feito, quem ele tem recebido lá também. Então a gente vê tudo isso. Obrigada, viu? Mais uma vez. Olha, vocês têm que começar a me tratar mal, porque senão eu volto. Eu quero que volte. Volte sempre. Quando quiser, nossas portas estão abertas. E você que está em casa, não sai daí não. A gente já volta, porque tem notícia hoje aqui no nosso programa, tá bom? Já já a gente está de volta.